Quantos votos são necessários para eleger um vereador na cidade de Joinville? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto atualmente e esse é o tema do quadro O que você pensa sobre? Para eleger um vereador em Joinville, saber qual é esse número mágico, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre a legislação eleitoral. Então, eu vou explicar para vocês da forma mais simples possível para tentar esclarecer isso e que todo mundo compreenda. Primeira coisa, mudaram algumas regras eleitorais. Uma delas é com relação às coligações. As coligações partidárias são permitidas? Sim e não. Vamos explicar. Elas são permitidas apenas para a chapa majoritária, prefeito e vice. Então pode ser o prefeito de um partido, o vice de outro e ter ainda outros partidos coligados na chapa majoritária. Isso dá mais tempo de TV, existem outros tipos de objetivos na formatação das coligações. O Partido Novo não terá coligação com nenhum partido. Chapa pura com prefeito e vice do Partido Novo. Isso para prefeito. E nas eleições proporcionais, eleições para a Câmara de Vereadores, não existe mais coligação. Então, todos os partidos eles podem colocar até 29 candidatos e cada partido vai ter uma chapa só sua de candidatos a vereador. O que vai acontecer? Possivelmente nós vamos ter uma alta na quantidade de candidatos. Em 2016, nas últimas eleições, nós esperamos um pouco os 400 candidatos. E esse ano, esse número deve ser superado novamente. Então, não temos mais coligações para vereador. Então, essa é uma mudança significativa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o quociente eleitoral. O que é isso? O quociente eleitoral é a divisão da quantidade de votos válidos pela quantidade de vagas na Câmara de Vereadores. Para que serve esse número? É o quociente eleitoral que vai definir quantos candidatos cada partido coloca na Câmara de Vereadores. Então vamos arredondar os números, mas vamos trabalhar com uma realidade parecida com as últimas eleições aqui em Joinville. Vamos dizer que nós tenhamos 304 mil votos válidos em Joinville esse ano. E nós temos 19 vagas de vereador. Então 304 mil dividido por 19 vagas dá um número de 16 mil. Esse é o número que cada partido tem que fazer de votos para colocar um vereador. Então, todos os candidatos a vereador de um determinado partido, somados, com 16 mil votos, o mais votado deles entra na Câmara. Se tiver 32 mil votos, 2 entram. 48 mil, 3 entram. E assim sucessivamente. Então, esse é o quociente eleitoral. Então, esse é um número muito importante. Tá? Mas teve uma modificação significativa, que é um ponto de corte, por causa do efeito tiririca. Não sei se você já ouviu falar sobre essa expressão. O que é o efeito tiririca? Uma celebridade como o Tiririca, uma pessoa muito conhecida, que ganhou muito voto de protesto ou por qualquer outro motivo, ele sozinho fazia o quociente eleitoral 4 vezes. Então, atrás dele iam muitos outros deputados federais que não tinham a quantidade de votos necessária para se eleger, porém, pelo quociente eleitoral, eles eram puxados pelo Tiririca. O que acontece hoje? O candidato para se eleger, ele sozinho tem que fazer no mínimo 10% do quociente eleitoral. Então, na nossa conta aqui, se o partido fizer 32 mil votos, o candidato tem que ter no mínimo 1.600 votos para ser um dos eleitos dentro desse partido, certo? Então, esse é um ponto de corte e é muito relevante essa informação, porque daí a gente tira aquela ideia dos puxadores de votos, o cara que puxa outros candidatos com ele e elege sem uma quantidade significativa de votos, certo? E as sobras de votos? O que são as sobras? A gente está falando aqui de 16 mil votos como quociente eleitoral. Então vamos dizer que por quociente, todos os partidos elegeram 15 vereadores. Então sobram 4 cadeiras que não entraram por quociente eleitoral. Então eles vão para as sobras. O que são as sobras? Um determinado partido fez 30 mil votos. Então com 16 ele colocou 1, mas ele não chegou a 32 mil votos. Sobraram lá 14 mil votos. Esses votos são considerados para cada vereador e quem tiver mais votos vai entrar na Câmara de Vereadores. É simples assim. Porém, na conta anterior, quem tinha mais votos entrava desde que o seu partido tivesse feito pelo menos um vereador por quociente eleitoral. Ou seja, não teria a possibilidade de um partido fazer no total 15 mil votos e colocar um vereador pelas sobras. Não. Pelo menos um vereador tem que ser eleito teria que ser eleito pelo quociente eleitoral para colocar alguém pelas sobras. Na eleição desse ano, isso mudou.
Então as sobras elas vão ser divididas entre todos os partidos políticos, ou seja, coloca tudo no bolo, quem tem mais votos vai entrar, independente se o partido fez pelo menos um por quociente ou não, certo? Isso é uma mudança bastante significativa, porque os partidos menores eles vão ter a possibilidade de colocar um vereador pelas sobras. Dificilmente um partido vai fazer 6 vereadores eleitos. Então as sobras vão ser divididas entre todos e talvez traga mais pluralidade para a Câmara. Vai ter os partidos mais pulverizados eleitos na Câmara de Vereadores. Então essa é uma outra situação importante que nós temos que considerar. Mas eu comecei fazendo uma pergunta e agora eu gostaria de responder. Quantos votos são necessários para eleger um vereador na cidade de Joinville? A resposta é que ninguém tem esse número. Muita coisa mudou, a pandemia veio para trazer novidades também e nós não sabemos exatamente quanto. Existem especulações, mas ninguém tem certeza por conta dessas novas regras, pela ausência das coligações, por não poder, pelas sobras serem distribuídas de forma diferente. Tudo isso mudou. Então mudou também a quantidade de votos. Com a quantidade de candidatos que nós vamos ter, talvez com menos votos se eleja ou não. Tudo é muito incerto ainda. O certo é que a gente só vai ter resposta no dia 15 de novembro, lá pelas 8 da noite. Aí a gente vai saber quem são os 19 vereadores da cidade de Joinville. Valeu, pessoal! Comenta, curte, compartilha, faz pergunta. Eu estou à disposição para a gente conversar e falar sobre esse e outros temas também. Um grande abraço.